Olá e sejam bem-vindos. Hoje vamos mergulhar fundo num dos thrillers existenciais mais arrepiantes e, francamente, mais geniais de sempre. Mr. Klein, um filme de 1976 do realizador Joseph Losey. É uma daquelas obras-primas de suspense que nos fica na cabeça, a explorar temas como a identidade, a indiferença e, claro, a cumplicidade num dos períodos mais negros da história francesa. E olhem, esta frase diz-nos logo tudo, não é? Capta na perfeição o tom do filme. Desde os primeiros minutos, sentimos uma espécie de peso, um pavor inevitável que para sobre a personagem principal. Estamos prestes a assistir a uma descida ao abismo e o filme deixa bem claro que não há escapatória. E é aqui que essa descida começa. Toda a história é acionada por um mistério. Uma descoberta aparentemente simples, completamente inesperada, que vai virar tudo do avesso. Este é o momento que dá o pontapé de saída para toda a narrativa. Pensem bem, estamos em Paris, sob a ocupação nazi. Ser associado, de qualquer forma que seja, à comunidade judaica podia ser uma sentença de morte. O nosso Klein, que é católico, acha que é só uma brincadeira de mau gosto, talvez uma vingança de alguém que ele enganou num negócio. Mal ele sabe que aquele simples jornal é o primeiro passo para a sua própria ruína. E o nó da questão é este. Na verdade, existem dois Robert Klein. Um é o nosso protagonista, um oportunista que vive no luxo a explorar o desespero dos judeus que tentam fugir. O outro é uma espécie de fantasma, um judeu que já está sob vigilância das autoridades. É esta dualidade que nos mostra o quão frágil a identidade se torna quando o Estado decide quem tem o direito de existir e quem não tem. Mas para percebermos a verdadeira ironia trágica do destino dele, temos de perceber exatamente quem é este Robert Klein antes de um mistério o consumir por completo. Klein é, no fundo, o retrato da amoralidade. E atenção, ele não é um nazi convicto, nem sequer ouvimos da boca dele um discurso antissemita. Não, é algo talvez mais subtil e assustador. Ele é simplesmente indiferente. Vive numa bolha de riqueza, a comprar arte por uma pechincha a pessoas que estão a lutar pelas suas vidas. Ele é o símbolo da apatia de uma sociedade que fechou os olhos ao horror, a acreditar que nunca lhe iria bater à porta. E a genialidade do filme está também nestes pormenores. Pensem nisto, o próprio Klein compra esta tapeçaria. Ele vê-se a si mesmo como o abutre, claro, a ave de rapina que se alimenta da miséria alheia. Mas o que ele não percebe é que, simbolicamente, ele já foi atingido pela flecha do destino. Ele é, ao mesmo tempo, o caçador e a caça. A partir daqui, as tentativas de Klein para provar a sua inocência transformam-se numa autêntica espiral. Uma espiral obsessiva que só o leva para baixo. Estas são as palavras dele à polícia e revelam tudo. A sua arrogância, a sua negação. Ele acredita mesmo genuinamente que a sua identidade, a sua riqueza, o seu estatuto, que tudo isso o protege da dura realidade lá fora. É precisamente esta incapacidade de ver o perigo maior que acaba por selar o seu destino. Esta é a grande questão do filme. Uma daquelas bem kafkianas, não é? Klein entra num labirinto burocrático, onde a lógica parece não ter lugar e cada passo que ele dá para se safar só o enterra ainda mais fundo. É um pesadelo em câmara lenta. Ele vai à polícia a pensar que está a fazer a coisa certa e o que é que acontece? De repente é ele que tem um processo em aberto. A sua busca desesperada pelo outro homem só o torna mais suspeito e pouco a pouco a sua vida de luxo começa a desmoronar-se e a sua identidade, que ele achava que era de betão armado, começa a misturar-se com a do homem que ele nunca sequer conheceu. Ora bem, para compreendermos o pesadelo pessoal do Klein, temos de olhar para o pesadelo coletivo que estava a acontecer à volta dele. E este ponto é absolutamente crucial. O filme não se foca apenas na opressão alemã. Pelo contrário, mete o dedo na ferida da cumplicidade francesa. O governo de Vichy, a polícia francesa, eles foram participantes ativos na perseguição e na deportação dos seus próprios cidadãos. 13.152. É um número que nos gela o sangue. Não são estatísticas. São homens, mulheres e crianças judias detidos pela polícia francesa durante a rusga do Veldiv, em Paris. E é precisamente neste evento histórico que o filme atinge o seu clímax. Este foi um dos momentos mais vergonhosos da história moderna de França. E o filme usa-o como um pano de fundo aterrador para a jornada de Klein. E reparem, não eram os nazis a fazer as detenções em massa nas ruas. Era a polícia local, os vizinhos, o Estado francês, a virar-se contra os seus. E toda esta temática da paranoia, da perseguição, tudo isto era algo profundamente pessoal para o realizador Joseph Losey. Bem, durante a Guerra Fria nos Estados Unidos, este comitê espalhou o medo em Hollywood. Exigiam que as pessoas denunciassem nomes de supostos comunistas para salvarem as suas próprias carreiras. Era, no fundo, um sistema de perseguição estatal baseado em suspeitas e associações.
A vida de Losey é quase um espelho da ficção de Klein. Ele também viu a sua identidade e a sua vida viradas de cabeça para baixo por um estado paranoico e persecutório. A sua própria experiência de ser alvo de um sistema poderoso deu-lhe, sem dúvida, uma perspectiva única e muito pessoal para contar esta história sobre identidade e o perigo do poder arbitrário. O final do filme é arrepiante. Não nos dá respostas fáceis. Pelo contrário, serve como um aviso poderoso que, infelizmente, continua bastante atual. E o que é fascinante na realização do Losey é a forma como ele usa os espelhos. O filme está cheio deles. Klein está constantemente a olhar para o seu próprio reflexo. A sua busca pelo outro é, na verdade, uma busca por si mesmo. Uma investigação sobre a sua própria cumplicidade, a sua própria identidade fraturada. E esta é a grande mensagem do filme, a sua lição intemporal. A indiferença de Klein não o salvou, tornou-o vulnerável. A ideia é que, quando permitimos que o poder defina arbitrariamente quem são os nossos e quem são os outros, no final do dia, ninguém está verdadeiramente seguro. O filme, de forma brilhante, deixa-nos com esta pergunta a ecoar na mente. O outro Klein pode ser real, claro, mas também pode ser uma manifestação da culpa, da identidade que o nosso protagonista tentou negar. No final, se calhar nem importa. O que importa é que a indiferença tem um preço. E a questão que fica no ar é: o que acontece quando a realidade nos bate à porta, para nos cobrar a fatura?